Sejam bem-vindos ao capítulo 6 do livro Alfabetização de Dados. Mais uma vez lembro que é de fundamental importância ler o capítulo do livro antes de olhar a nossa playlist, tá? Essa playlist, pessoal, nós vamos tratar dois assuntos, Big Data e NoSQL. A minha proposta inicial era criar um capítulo só sobre bancos de dados NoSQL para mostrar para o leitor que os bancos de dados não se restringem ao paradigma relacional. Mas aí a editora me incentivou a criar uma parte desse capítulo explicando o Big Data. Por quê? Porque o NoSQL surgiu no contexto do Big Data. Porque, incrível que pareça, os bancos de dados relacionais não estavam dando conta de processar um grande volume de dados, numa grande variedade de formatos, a uma velocidade apropriada para esses dados não se tornarem obsoletos. Esses são os 3 Vs do Big Data, tá certo? Então vamos lá. Então tá lá, pessoal. Então esse capítulo a gente vai falar de Big Data e NoSQL, banco de dados NoSQL, né? Então tá lá, nossa agenda Big Data, nós vamos entender a estratégia MapReduce, né, que é um processamento distribuído que proporcionou a possibilidade de processar esse grande volume de dados distribuído, né? E nós vamos falar sobre os bancos de dados NoSQL, que são 4 paradigmas, né? Tem o chave-valor, tem o documentos, família de colunas e o grafo. Beleza? Banco de dados orientado a gráficos. Vocês vão ver vários nomes, mas basicamente esses 4 tipos de bancos de dados no SQL, 4 paradigmas. Então tá lá, pessoal. Então Big Data, né, ele é caracterizado por esse grande volume de dados que são gerados nos mais diversos formatos, áudio, vídeo, texto, dado estruturado também, não tem problema nenhum, que eles precisam ser processados a uma velocidade apropriada para não se tornarem obsoletos. Um exemplo prático, tá? Vocês devem usar o Waze, né, para andar no trânsito, né? Então o que acontece? O Waze ele afirma, né, ele mostra para você que está acontecendo um engarrafamento em determinado ponto. Só que esse engarrafamento é detectado, pessoal, coletando dados de milhares de carros, beleza? Então você tem aí o Waze no Brasil inteiro, processando, sei lá, milhões e milhões de dados simultaneamente. Se ele demorar, né, 40 minutos, 1 hora para detectar um engarrafamento, quando você for olhar, você já está dentro do engarrafamento. Então não adianta ter um grande volume de dados, no mais variados formatos, se você não conseguir processá-lo numa velocidade apropriada. Então você quer aquele dado processado de maneira que você possa não entrar no engarrafamento. Então esse exemplo é para mostrar a criticidade dessa velocidade de processamento desse dado. Ó, vocês vão encontrar 7 vezes aí, veracidade, não sei o quê. Tem vários, tá? Essa aqui é a definição raiz, é a que originou o Big Data, tá? Então, alguns dizem que foi a IBM, outros dizem que foi a Microsoft, mas esses são os 3 vezes originais. Aí já tem outro que botou mais 2 vezes, outro botou mais 4 vezes, e por aí vai. Mas isso aqui, entendeu isso aqui, pessoal, vocês vão matar o que é Big Data, beleza? Então tá lá, pessoal, como é que o Big Data seria esse ambiente complexo, né, com um volume absurdo de dados, né, nos mais variados formatos e por aí vai, pode ser processado, né, esse dado, e sem esquecer a palavra distribuído, né? Então, pessoal, um pessoal de computação começou a ver que havia a necessidade de dividir para conquistar, beleza? Então, em programação eu falo muito isso, eu dou aula de programação na UNB e eu falo isso, cara. Programar é dividir um grande problema em pequenos problemas e solucionar cada pequeno problema, daqui a pouco você tem a solução completa, beleza? Então a gente diz, dividir para resolver, beleza? E o Big Data fez isso. Então, ele fez um processamento altamente distribuído por meio dessa estratégia MapReduce. Então tá lá, um mapeamento consiste em dividir dados, tentar organizar dados, né? Eu tenho um nó processador e ele divide. E a redução, pessoal, é aplicar a regra de negócio, beleza? Então os autores afirmam que o fenômeno do Big Data se realizou, né? ele tornou possível devido ao barateamento do hardware. Então antigamente o hardware era muito caro. Com o barateamento, pessoal, o que aconteceu? A gente começou a disponibilizar qualquer coisa na web, né? Então a gente sabe, pessoal, que isso aí é legal, tem um lado legal, que foi a democratização da informação. Qualquer pessoa pode publicar seu vídeo, pode colocar seu comentário, coisa do tipo. Por outro lado, houve muito lixo, né? Muita informação inconsistente. Então,
você tem os dois lados da moeda. Eu sou a favor por causa da democracia, coisa e tal, publicação, coisa e tal. Mas, de fato, tem muita coisa inútil na internet, né? Muita coisa errada, coisa do tipo, né? Então, sei lá, é muito comum o pessoal brincar, né? Botar o nome de um cientista ou de um autor de uma frase que realmente não é o autor. Às vezes eu até rio disso, né? Quando eu conheço o autor real da frase, né? Então, tem frases aí que são atribuídas para autores errados, tá? Então, pessoal, a gente tem essa estratégia, dividir para resolver, tá certo? Aí vocês vão falar, pô, Márcio, mas existem bancos de dados distribuídos, né? O Oracle, coisa e tal. Existe, pessoal. Foi a primeira surpresa que eu tive quando comecei a trabalhar com Big Data, comecei a ler sobre Big Data, né? Então eu comecei no ambiente acadêmico. Aí eu estava lendo um artigo, eu falei, pô, cara, distribuição é tranquilo. Eu já trabalhei com Oracle com centenas de nós, né, distribuídos, né? No Brasil aqui, eu estava no Exército, a gente tinha uma aplicação aí que eram dezenas, não chegava a centena não, tá? E eu falei, pô, o Oracle dá uma performance bem legal, acho que não é problema, não sei o quê. Então, aí o cara falou, não, aí eu fui ler um artigo, né, sobre Big Data. Aí os caras falando que a distribuição convencional, né, de bancos de dados relacionais, ela funciona muito bem, até 1000 nós, até 1000 sites. A partir daí elas começam a apresentar problema. Eu falei, cara, os caras estão falando de milhares de nós. Aí eu comecei a ler mais à frente. Aí o Yahoo, ele lançava competições para ver quem implementava melhor o MapReduce, essa estratégia. Pessoal, eles colocavam lá os dados espalhados em nós para ver quem conseguia fazer a redução. Aí, às vezes, era só um somatório, tá? Era coisa simples. Só que o dado era espalhado. Aí, quando eu fui ver, eram 14 mil máquinas processando. Vamos botar 1000 processadores, tá? 14 mil núcleos processando. Então, era absurdo. Era um número assim que eu falei, caraca, cara, isso aí é só o teste, né? Então, na verdade, você tem aí dezenas de milhares de núcleos processando esses dados. Então, Big Data, o problema é muito mais complexo do que a gente estava acostumado. Então, foi a minha primeira surpresa. Eu comecei a estudar essa área e falei, pô, então o negócio é bem interessante. E os bancos de dados relacionais, eles começaram a apresentar problemas de performance nesse ambiente. Aí surgiram as famílias de bancos de dados NoSQL, beleza? Que a gente vai abordar logo depois de eu mostrar aqui o MapReduce, beleza? Então, o MapReduce, pessoal, é basicamente isso. Ó. Digamos que a gente tem aí várias fontes de dados. Aqui não é banco de dados não, tá? Qualquer fonte de dados. Isso é um símbolo muito comum que a gente usa para dizer que é a fonte de dados. Então, aí você tem arquivo texto, vídeo, áudio, tem tudo que você imaginar, beleza? Aí, o que acontece? É imagem, né? Então, o que acontece? Você vai e mapeia esse dado. Mapear é organizar, jogar em nós apropriados, coisa do tipo. Depois de mapear, você vai e usa a redução. A redução é aplicar a regra de negócio, beleza? E aí você tem o resultado, que é a saída desejada, beleza? Então, MapReduce é basicamente isso. Pô, Márcio, mas aí como é que se aplica isso? Eu não entendi direito. Então, a gente tem um exemplinho prático aqui, um exemplo acadêmico, vocês vão encontrar em vários artigos, em vários materiais esse exemplo, tá? Então, eu só estou reusando um exemplo, não foi eu que criei não, tá? Então, tá lá, pessoal, digamos que a gente tem esse arquivo texto aí, uma entrada, tá? Então, esse arquivo aí, olha só, a gente botou 3 linhas, pessoal, mas seriam milhões de linhas, beleza? E estaria espalhado pela web, tá? E o que acontece? Aí a gente quer processar usando o MapReduce. O que a gente faz? Primeira parte, a gente vai fazer uma divisão desse artigo por linha, tá? Vamos distribuir por linha, tá legal? Então a gente tem aí um arquivo texto, seria um artigo, por exemplo, você vai distribuir por linhas, só que aqui seria milhões de arquivos, milhões de linhas, né? Aí você organizou lá, primeira linha você jogou, tá no nó, segunda linha tá em outro nó e terceira linha tá em outro nó, beleza? O que o mapeamento vai fazer? O mapeamento vai organizar. Então ele vai pegar, pessoal, e vai dizer, ó, eu tenho nesse aqui a motocicleta, ônibus e caminhão. Eu tenho nesse aqui, ó, carro e caminhão. E eu coloco o número 1, pessoal, porque a minha redução aqui é fazer contagem de termos. Eu coloquei o número 1 porque o redutor só vai passar ali do lado e sair contando. Todas as ocorrências aqui vão ser 1, tá? O mapeamento só organiza. Ele só colocou a palavra e a ocorrência. A gente botou 1 para facilitar a redução, beleza? Então tá lá, ó. Motocicleta, carro e ônibus, cada um eu conheço. Ó, embora carro esteja repetido aqui, ó, o mapeamento não vai fazer nenhuma regra de negócio, ele só vai organizar. O número 1 é para facilitar a redução. Aí, pessoal, o que a gente fez? A gente joga para os nós apropriados. Eu vou jogar em cada nó uma palavra. Ó, vejam que o 1 aqui é só para facilitar a redução. O trabalho da redução é contar palavras, tá? Que a regra do negócio aqui é contar ocorrências da palavra, beleza? Então ali o 1 é só para facilitar a redução, ele não está contando nada, ele não está fazendo nada de inteligente o mapeamento, tá? Aí você foi e colocou cada nó aí uma palavra, beleza?
E o que a redução vai fazer? A redução vai passar e vai sair fazendo somatório. Ônibus mais ônibus, né? Carro mais carro. Então botou um número do para facilitar essa redução. É uma função numérica, por exemplo, só trabalha com números. Tá legal? Então as competições de map reduce normalmente era isso mesmo, era só contagem, tá? Eram bem simples, tá? Eram bem simples. Então ele vai passar contando, ó. Ônibus, 2 ocorrências, carro, 2 ocorrências, motocicleta, 2 ocorrências, caminhão, 2 ocorrências. E aí, pessoal, essa seria a apresentação, né? A apresentação ele vai fazer o resumo lá, ó. Ônibus ocorreu 2 vezes, carro 3 vezes, motocicleta 2 e caminhão 2. Então, é assim que o MapReduce trabalha. Mas entendam que aqui você vai ter milhares ou milhões de fontes de dados, aqui você vai ter milhares ou centenas de milhares de nós processando todo essa etapa aqui da redução. Então, o mapeamento é organização. A redução é a aplicação da regra de negócio. Qual é a regra de negócio aqui? Contagem de palavras. Ah, na vida real. Pô, na vida real, pessoal, exemplo prático, tá? A Amazon, ela trabalha muito com isso aqui. Qual é a redução dela? É saber a venda diária lá de eletrodoméstico. Aí o que vai acontecer? Ele vai ter a venda diária aqui, aí o mapeamento vai mapear o eletrodoméstico por categoria, por exemplo, né, para nós, e vai ter o preço de cada eletrodoméstico. E a redução vai fazer o somatório desses preços. Aí, pessoal, o negócio não é simples, porque o mesmo eletrodoméstico na Amazon, ele pode ser comprado com desconto. Então, vai aplicar o desconto ou a gente vai fazer o cálculo do preço total? Aí, a regra de negócio aqui, a redução, pode saber quanto foi vendido e qual foi o desconto dado. Imagine a complexidade, cada usuário tem um desconto, se faz uma compra casada é um desconto, se faz outro. Imagine o trabalho da redução no cálculo lá do valor a ser vendido e do valor descontado. É bem complexo, pessoal. Então, é que a gente bota um exemplo muito simples, que é um exemplo didático. Todo primeiro contato com o MapReduce vão te apresentar esse exemplo, tá legal? Então foi só para apresentar a vocês aí a estratégia MapReduce, beleza? Então, pessoal, no próximo bloco nós vamos tratar bancos de dados NoSQL.